Nós já falamos algumas coisas interessantes aí, você que está assistindo, né? Alguns traumas mais frequentes na mão, doenças mais frequentes na mão, e ainda existe muito, em toda a medicina, existe a história do mito, né? O mito que é, a fulana me disse, todo mundo tem algum amigo especialista. É o cara que não sabe nada, mas tem noções, esse é o pior tipo, né? Quer dizer, às vezes até é médico, mas não entende nada, a área dele é completamente diferente, mas ele tem noções a respeito e passa a informação errada. E outra coisa ruim é que quando passa informações assim, mas a minha tia quando operou, ficou 3 dias hospitalizada, ficou 6 meses engessada e hoje a coisa não é mais assim, né? Como é que funciona o tratamento, por exemplo, cirúrgico da mão, Rafael? De novo, vamos voltar no qual é o objetivo do tratamento cirúrgico de uma cirurgia na mão, que é restabelecer a função da mão. A função da mão, basicamente, é movimento. A mão serve para que a gente possa levar qualquer coisa ao corpo e fazer com que a gente consiga segurar isso. Segurar depende do movimento e depende da sensibilidade. O objetivo é devolver isso ao paciente. Quanto mais rápido nós devolvermos os movimentos para o paciente, mais rápida será a sua evolução. Para que isso aconteça, nós não podemos permitir que o paciente fique por muito tempo imobilizado. Não é necessário que o paciente fique no gesso, com gesso por período prolongado. O que nós fazemos é técnicas cirúrgicas que estabilizam a mão de uma forma que já possa se iniciar a reabilitação. Com isso, a gente consegue diminuir muito sofrimento do paciente. Uma coisa que foi comentada pela Ana Paula aqui foi o tempo de hospitalização, que é um receio muito grande. É necessário para a cirurgia de mão, de uma forma consistente, que fique o paciente internado? Não. 80% dos procedimentos cirúrgicos da mão são feitos de forma ambulatorial. O paciente chega no dia do procedimento ao hospital, é submetido ao procedimento anestésico. A anestesia não é uma anestesia geral, nós chamamos geralmente de anestesias regionais. É anestesiado o segmento para qual vai ser realizado o procedimento cirúrgico. O paciente é submetido a algum tipo de sedação para que durma um pouquinho durante o procedimento. E tão logo haja recuperação anestésica, esse paciente pode ser encaminhado de volta para casa. Nos seus momentos de revisão em consultas, já se inicia o processo de reabilitação. A reabilitação já é pensada naquele momento do ato cirúrgico. A gente programa a cirurgia já pensando em como esse paciente vai ser reabilitado e como nós vamos colocar esse paciente para movimentar a sua mão. Então, esse enfoque é um enfoque muito importante. Deixar o paciente o mínimo de tempo possível no hospital, deixar o paciente com o mínimo de tempo possível com imobilização e iniciar o mais precocemente possível a reabilitação desse segmento que foi lesionado e que foi submetido ao procedimento. E existem técnicas para isso, foi comentado agora há pouco mesmo, uma técnica cirúrgica muito pouco invasiva, feita através de vídeo, através de procedimento endoscópico para o tratamento da síndrome do túnel do carpo, com incisões muito pequenas, que a gente consegue atuar diretamente em cima da estrutura que nós precisamos atuar, sem a necessidade de lesionar outras estruturas, sem necessidade de cortes de músculos, sem necessidade de corte extensivo de pele. Então, é bastante plausível que se entenda que a recuperação vai ser um pouco mais rápida. Então, a grande maioria é ambulatorial, não é anestesia Não há local. necessidade de anestesia geral. Se faz anestesia, nós chamamos de novo anestesia regional, muitas vezes anestesias um pouquinho maiores, como bloqueio de plexo braquial. A mão vai ser operada, todo aquele membro superior, todo aquele braço fica anestesiado por anestesias nos nervos na região mais proximal do braço. O paciente é submetido a um sedativo, ele dorme durante o procedimento cirúrgico, ele não acompanha acordado o procedimento cirúrgico, não cansa, não se mexe. A gente faz as cirurgias com o braço estendido ao lado do corpo, em 90 graus em relação ao corpo. Isso pode cansar um pouquinho a articulação do ombro, pode ser um pouquinho desconfortável. É uma das razões também para que o paciente durma e não precisa ficar internado. Uma cirurgia nessa, por exemplo, do síndrome do carpo, né? Que é uma coisa frequente, a gente vê cada vez mais. Quanto tempo, por exemplo, o cara que é profissional liberal, eu sou cirurgião, a Ana que faz odontologia, tá?
com quanto tempo, em média, eu consigo retornar ao meu dia a dia? Assim, ó, geralmente a gente pede um repouso maior nos primeiros 3 dias. Então, assim, ó, os primeiros 3 dias não pode fazer mais força, não pode fazer uma atividade maior. Então, como é que é o procedimento? Chega lá, anestesia, lava o membro, anestesia a mão, faz um cortezinho pequeno de 1 centímetro, faz o procedimento que demora em média 20 a 30 minutos. Faz um curativo, não coloca gesso, não coloca tala, coloca uma atadura, faz um enfaixamento para proteger aquele membro. Já sai com as orientações dizendo, bota essa mão para cima, mexe os dedos, faz um movimento. Então, já naquela noite que ele acordava todas as noites, 3, 4 vezes por noite, já não sente mais nada. Já vai dormir. Já vai dormir bem. Então, assim, o alívio é tão grande que assim, o procedimento, que é o corte interno que teve, ele vai sentir mais aliviado do que algum tipo de desconforto, de necessidade de algum analgésico. Então, a maioria dos pacientes não tomam nenhum medicamento no pós-operatório. Então ele tem, a sensibilidade dele vai ser muito melhor do que muito quando melhor. ele sentia Então, o problema. Ele está muito melhor no primeiro dia de pós-operatório do que ele estava antes da cirurgia. Ele fica com essa faixa no punho, mexendo os dedos. Então, as coisas do dia a dia, comer, se vestir, higiene, pentear, escovar dente, isso aí tudo ele já consegue fazer com a mão operada imediatamente no pós-operatório. Ele fica com essa faixa, que é uma imobilização relativa, uma proteção, por 3 ou 4 dias, e aí a gente faz o primeiro curativo ou no hospital ou na clínica, no consultório, e aí a gente substitui essa faixa por um band-aid. Então, troca um band-aid, e geralmente o que a gente não aconselha é fazer força nas primeiras 2 semanas. Força, eu digo assim, de praticar esporte, academia, carregar mala pesada, sacola do supermercado. Então, geralmente isso aí que a gente desestimula. Mas não existe absolutamente nada que faça... computador pode. Assim, dentro... Assim, por exemplo, eu que sou dentista, poderia atender um paciente. Pode atender um paciente. Segurar minha canetinha ali, trabalhar. Bota uma luva, pode fazer, só não pode fazer força, não pode fazer uma extração dentária, não pode fazer nada que... E o organismo humano, ele se protege muito. Então, a dor é o limite. Então, assim, o paciente, doutor, eu levantei tal peso e estraguei a cirurgia. Nada que fizer vai estragar a cirurgia, porque a gente não precisa de uma imobilização, não tem nenhuma estrutura que possa deslocar ou que possa arrebentar. Então, a dor é o limite. Mesmo que tu sinta um pouquinho de dor, avançou um pouquinho a mais do que era necessário. Então, vai um pouco mais calmo. Mas, realmente, assim, está liberado para fazer absolutamente tudo, que foi a pergunta inicial. 3 semanas é o limite. 3 semanas, 20 dias, está liberado para fazer academia, para praticar esporte. Não, mas só tu poder voltar para o trabalho em 3 dias, pô, isso já é o paraíso, né? É que, na verdade, existe sempre uma confusão, né, Ricardo? Porque a síndrome do canal carpiano, como tu disse, não tem que engessar e imobilizar, porque, na verdade, tu vai estar liberando o tecido. É uma compressão, né? Então, tu vai estar liberando um tecido comprimido. Claro, existe o cuidado de qualquer cirurgia, né? Porque tem um cara que acha assim, eu operei tal coisa, então eu posso fazer tudo. Não, se tu bater vai machucar, porque está cortado, né? Mas afora isso, o dia a dia normal, quer dizer, isso para a gente até para eu que fiz medicina, é uma coisa nova. Primeiro, tu já tinha comentado a outra vez que podia fazer por vídeo, né? Que é uma coisa que toda vez que tu consegue diminuir corte, tu acelera a cicatrização em função de que tu tem menos área para cicatrizar, né? E volta mais rápido ao dia, né? E diminui a agressão. Diminui a agressão. Mas a dificuldade do pós-operatório, de tu estimular o paciente a mexer é a dor. Então, muitos pacientes não conseguem fazer o movimento porque tem dor. E o principal estímulo doloroso é na pele. Então, quanto menor a incisão na pele, mais ele vai se sentir confortável no pós-operatório. E comentando isso aí em relação à rapidez no tratamento, na cirurgia de mão a gente também tem várias patologias que a gente tem opção. Então, pega um profissional liberal, um dentista, um médico, um empresário. Hoje em dia tem fraturas na mão que a gente dá opção. Tu pode tratar com o gesso, ficar 2 meses de gesso e muito provavelmente o resultado vai ser bom. Ou tu pode tratar com cirurgia, uma cirurgia de 40 minutos, que a gente em 3 dias tira o gesso, ou em 10 dias fica sem gesso. Existe uma fratura que tu conserta em 3 dias? Existe uma fratura que, assim, dentro do punho que se chama um osso escafoide. Essa fratura é uma das piores fraturas do organismo, porque esse osso tem muito pouco sangue. Então, muitas vezes é difícil de diagnosticar, e quando diagnostica, assim, o período médio de consolidação são 3 meses. Nossa. Então, como é que tu vai chegar para um dentista, para um médico, para um empresário e vai dizer, vou te botar um gesso, esse gesso vai ficar 3 meses e no final desses 3 meses tu ainda tem uma chance pequena
desse osso não colar. Ou tu pode fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia pequena, que a gente, por um pequeno orifício, coloca um parafuso e esse parafuso vai funcionar como gesso. Então esse parafuso vai estabilizar o osso e vai estimular com que cicatrize o osso. Então a gente troca a imobilização externa por uma imobilização interna. Tá? Mas assim, ó, o clássico e a grande maioria dos pacientes, e até a gente indica, a grande maioria dos pacientes tratar com o gesso. É mais seguro, mas assim, ó, tem determinados segmentos, determinadas indicações que a gente pode... Eu não poderia ficar 3 meses sem trabalhar. Eu também não. Então, assim, ó, eu, certamente em mim, escolheria a cirurgia. Eu ia botar o parafuso certo. É que a diferença é que o parafuso, ele atua no osso especificamente, deixando o que está ao redor do osso livre. O gesso, para que faça essa mesma imobilização nesse osso, é necessário imobilizar tudo que está ao redor do osso. Então a gente troca uma imobilização externa por uma imobilização interna, com a vantagem de poder liberar aquilo que está ao redor do osso para que já inicie o movimento. É muito frequente esse tipo de fratura? É bastante frequente e é muito frequente também o não diagnóstico dessas lesões. É o cara que tem dor crônica, não sabe o que está acontecendo, também não procura, toma um analgésico. Muitas vezes procura, não é visto porque a lesão pode não causar uma alteração tão significativa no momento do trauma que possa ser captado por exames de imagem simples como um raio-x. Muitas vezes a lesão existe e o raio-x não consegue detectar essa lesão na fase inicial. Então a gente tem que avaliar o paciente do ponto de vista clínico, se ele sofreu um trauma, se ele tem dor naquele local e se ele tem exames clínicos positivos para a lesão ali, independente de haver ou não alteração radiológica, esse paciente tem que ser tratado com uma imobilização, com a solicitação de que ele faça uma reavaliação posterior, uma nova reavaliação, um novo exame de imagem, pode detectar uma lesão. Porque continua a dor. Porque persiste a dor. Qual é a causa mais frequente da fratura do escafoide? Queda sobre a mão espalmada. Queda o cara vai ficando veinho. Tenta se proteger e apoia a mão. O mais comum da queda é a fratura do punho, do rádio distal. Tá? Que isso aí geralmente tem duas diferentes idades para acontecer. Ou é o adulto jovem, atleta, que é um trauma de alta energia, queda de moto, queda de skate, queda de telhado, que é o adulto jovem, que tem um osso forte, mas que a lesão foi tão grave que provocou essa fratura. E geralmente são fraturas muito deslocadas, são fraturas muitas vezes expostas, são fraturas que o osso não quebra num único nível, são fraturas que a gente chama de cominutivas, que dão vários fragmentos nos ossos. Mas também tem as senhoras que já têm um pouquinho de osteoporose e que o osso já está insuficiente, já não está com a mesma resistência. Então quebra o punho numa queda banal. Então está num piso escorregadio ou tropeça num tapete em casa, cai e quebra o punho também. Então é no mesmo local, mas geralmente essas fraturas, elas, dependendo do tipo de proteção, é bem mais frequente quebrar o rádio, o punho. Mas algum mecanismo que faz, às vezes protege o rádio e acaba quebrando o escafoide. Que tipo de tumores? Quando eu falo tumor, você que está assistindo, não se preocupe que tumor não significa câncer, tá, pessoal? Em medicina, tumor é aumento de volume. O câncer a gente, entre médico, denomina como neoplasia. Né? Eu recebo eventualmente alguns pacientes com queixa de aumento de volume, com tumor. Né? O que é mais frequente nessa área? Existe muita procura? Sim, existe bastante esses aumentos de volume, que são os nódulos, os tumores que nós chamamos, bastante comuns, principalmente no dorso do punho. São acúmulos de líquido, são bolsas de líquido, que são o que nós chamamos de cistos. São líquidos, é o líquido próprio da articulação, que lubrifica a articulação, que lubrifica os tendões, que por algum motivo ele extravasa e forma uma nova bolsa. E essa bolsa com conteúdo líquido não consegue perder esse líquido, que o líquido não consegue retornar ao seu local de origem, e é o que nós chamamos o cisto. Como eu disse, o mais comum dos cistos é o cisto na região do dorso do punho, na parte de cima do punho. Aquelas saliências bem exuberantes, principalmente quando se dobra a mão, fica bastante saltado aqui. Existem diversos outros locais, a parte de baixo, logo sobre esse tendão aqui na parte de baixo do punho também é bastante comum. E o tratamento
Nem sempre é cirúrgico, não necessariamente cirúrgico. É possível fazer com que o próprio organismo absorva um pouco desse excesso de líquido com alguma imobilização, usando alguns medicamentos, muitas vezes anti-inflamatórios. E no caso em que esses aumentos de volume com esses cistos causem algum tipo de compressão, causem dor significativa, atrapalhem no movimento e não se resolvam com os tratamentos convencionais, sim, eles são passíveis de ressecção cirúrgica. Eu recebo muito paciente assim também. Não é infrequente. Isso tem a ver com problema profissional? Não muito. Pode estar relacionado com algum tipo de traumatismo. Muitas vezes a pessoa não se lembra disso, né, Rafael? Exato. Apareceu, ele não se dá conta que pode ter sido uma batida, pode ter sido um trauma. Muitas vezes o paciente é advertido por algum familiar porque ele não se dá conta daquilo. Alguém que olha de uma forma não tão frequente, o paciente está se vendo praticamente todo dia. Não costuma causar dor isso? Não, não costuma causar dor. A procura é mais por estética, propriamente dito? Acho que a procura é muito mais por curiosidade, por querer saber o que é aquilo e por querer se proteger de que possa não ser algo de ruim. Essa é a grande preocupação do paciente, é saber se aquilo é algo ruim ou não, se aquilo tem a exigência de ser retirado ou não. Quer dizer, na maioria das vezes também pode ser tratado com fisioterapia. A fisioterapia ela reestabelece o movimento, ajuda a melhorar bastante o movimento, mas não vai fazer com que o cisto desapareça. Faz parte do tratamento como acompanhamento e como sequência, mas o que pode fazer com que esse cisto diminua o seu volume é muitas vezes uma imobilização do segmento e o uso de algum tipo de medicação. Vocês têm na clínica lá a parte de fisioterapia junto, né? Isso aí é um conceito assim de atendimento global. Assim, não adianta a gente, nós somos cirurgiões, somos médicos da mão, mas a gente, assim, o paciente chega para nós com problema e só vai sair quando tiver com esse problema resolvido. Então, não adianta tu fazer uma cirurgia excelente se o pós-operatório não for no mesmo padrão. Então, assim, logo que a gente montou a clínica, que faz mais ou menos uns 10 anos, a gente já, no andar acima nós temos a parte médica, no andar abaixo a parte de fisioterapia, porque é extremamente importante o contato do médico com o paciente e com o fisioterapeuta junto. Então, assim, o fisioterapeuta muitas vezes vê o paciente diariamente. Então, é ele que detecta se daqui a pouco o braço está mais inchado ou não. Ou está um risco maior de infecção, ou está ficando um pouquinho rígido. Então, assim, várias vezes por dia, o fisioterapeuta diz, doutor, tem aqui como vir para dar uma olhadinha? Eu acho que não. Para dar uma olhada. Então, assim, muitas patologias a gente, antes da cirurgia, diz, vai fazer a cirurgia, 2 dias depois a gente se encontra na fisioterapia. A partir daí a gente começar o tratamento e fazer todo o protocolo de reabilitação. Mas é extremamente importante assim, a participação de todo mundo nesse tratamento. Eu costumo dizer uma coisa para os pacientes, quando termina a cirurgia, eu digo, agora eu habilitei para que nós possamos começar o tratamento. A cirurgia é aquilo que habilita o início do tratamento. O tratamento vai ser a reabilitação e devolver esse paciente junto com a fisioterapia. O que eu vejo de interessante ali, Rafael, é a possibilidade assim, porque isso também era uma coisa que não existia, né? Eu tinha comentado com vocês, como eu atendia muito na época do pronto-socorro do Cristo, então eu tinha um ambulatório até para poder acompanhar o paciente, que eu mandava o paciente para poder olhar depois. E muito da cirurgia, na verdade, o insucesso da cirurgia de mão que a gente via era por falta de movimentação. Quer dizer, o cara que pegava, fazia a cirurgia, agora eu estou resolvido. Então agora estou operado, não preciso fazer mais nada. E ali vocês têm como fazer um acompanhamento multidisciplinar, né? Que faz o diagnóstico antes, eventualmente tratamento clínico ou não, e o acompanhamento fisioterápico. Né? Então, para você que pediu, né, Ana, que mandou... E foram muitos e-mails. E para você que veio me perguntar de novo o que eu faço, e que eu dei o telefone de vocês, tá? Vocês devem continuar recebendo gente ali, é o pessoal da academia, é o colega que foi fazer um esporte, que não era o cara que foi fazer alguma coisa no fim de semana. Olha, a melhor dica que a gente pode dar é sempre procurar um especialista. Quer dizer, existe, infelizmente, na medicina e na odontologia,
Existem aqueles profissionais que se formam e resolvem tratar de forma curiosa, quer dizer, mas eu não fiz residência porque eu não tive chance. Bom, então faz o seguinte, dá a chance porque fez a residência fazer o tratamento. Acho que essa é a melhor dica que você pode ter, é procure alguém que seja especialista. Sem dúvida nenhuma. E a gente se encontra no próximo fim de semana. Sábado a gente está aqui esperando você. Até lá.